Mais uma vez nós agradecemos a você, querido amigo, a você, querido irmão, querido ouvinte da palavra de Deus. É um privilégio nós podemos estarmos aqui conectados com um único objetivo, de adorar, de bendizer e também de engrandecer o nosso Deus, o nosso Criador. Eu também agradeço por estar aqui hoje. Peço a todos que orem em seus corações, para que possamos sair daqui dessa noite refrigerados pela unção do Espírito Santo e com a certeza que, em meio às adversidades da vida, o Senhor Jesus sempre estará conosco. Nós teremos um tema que é praticamente uma pergunta. É o pecado uma pandemia? Antes de nos aprofundarmos neste tema, eu quero convidá-lo a fechar os olhos. Vamos neste momento fazer uma breve oração, vamos elevar nossos pensamentos ao trono da graça e vamos pedir ao Senhor Jesus que abra o nosso coração. Que o Espírito Santo possa realmente, Senhor, fazer presença em cada lar, em cada conexão que representa a Tua igreja, o Teu povo espalhado, Senhor, por esse vasto mundo, mas que está unido agora para ouvir a Tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, perdoe nossos pecados e dai-nos entendimento da mesma. É interessante que no final do ano 30 e no início do ano 31, depois de Cristo, o Senhor Jesus ele proferiu um dos seus últimos discursos. Quando nós abrimos a palavra de Deus e vamos até no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, nós encontramos essa mensagem. O título está assim, o Sermão Profético. Ali estavam alguns discípulos de Jesus, como Pedro, Tiago, João e também André. Vocês vão contemplar aí através do slide da projeção que esses discípulos, eles estavam com Jesus. Vocês podem visualizar aí o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras. Ali ele tinha uma bela visão sobre Jerusalém. E os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus: dize-nos quando serão essas coisas e que sinais ou que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E ali o Senhor Jesus ele proferiu um discurso. Acontecimentos que no passado já foram, podemos dizer assim, já aconteceu. Outros acontecimentos que virão no futuro. E alguns que nós estamos vivenciando hoje, a nossa realidade. E o Senhor Jesus ele diz: porquanto se levantará nação contra nação. Nós vimos aí, Primeira Guerra Mundial, a Segunda, rumores de guerra. Nós vimos sempre que alguns países, eles entram em rumores de guerra, como os Estados Unidos, a Coreia, dentre outros. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Eu quero frisar, eu quero que nós venhamos nos deter nessas duas palavras, pestes e fomes. É interessante que pestes está ligado, se nós fôssemos buscar aqui a origem da palavra, do termo hebraico, nós iríamos entender que essa palavra peste, ela também está englobando todas as doenças infecciosas, doenças causadas por vírus. E aqui nós entendemos sobre a questão da fome. Nós sabemos que quando um país, quando ele é assolado por um tipo de pandemia, ou podemos dizer assim, o mundo, nós vimos que a economia desse país é desestruturada. Ocorre um déficit financeiro.
E aí ocorre a fome, ocorre a escassez. Por isso, hoje nós iremos estudar sobre o que está acontecendo na nossa realidade, hoje no presente, e também vamos voltar no passado, onde na história muitas pessoas também vivenciaram essas pandemias. Foram várias e várias delas. Por isso, o Senhor Jesus, ele deixou-nos relatado na sua palavra, no Evangelho, do capítulo 24, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 3, no versículo 1 em diante. Mas como hoje nós vamos estudar o pecado, a pandemia, nós vamos nos deter nessas duas palavras. É interessante que, antes de aprofundarmos no contexto histórico, nós hoje ouvimos milhares e milhares de vezes essa palavra ecoar sobre nossos ouvidos. Pandemia. E algumas pessoas, elas não têm assim, por detalhe, o significado dessa palavra. E eu quero trazer aqui algumas palavras como surto, epidemia, endemia, e vamos finalizar com o significado da palavra pandemia. O surto, o que seria essa palavra surto, o seu significado? Ele determina uma doença em uma região. Por exemplo, a dengue. Nós sabemos que a dengue ela afeta muito aqui o nosso país, o Brasil, principalmente em decorrência ao período chuvoso. Aí a gente vê a região sudeste, como Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui o centro-oeste também. Nós vimos várias cidades passando por este problema, que é o surto da dengue. Aí depois nós podemos entender o que é a epidemia. A epidemia está relacionada com o aumento de número de surtos, ou seja, nós começamos aqui a entrar em algumas determinadas regiões de um certo país. E aí a gente pode dizer aqui que se torna o quê? Uma epidemia. Quando a dengue se alastra no Brasil, em vários estados diferentes, aí se torna o quê? Uma epidemia. Agora, o que é endemia? Endemia são casos determinados de doenças em uma certa região, ela é restrita. Vamos pegar aqui a região norte, problema com a febre amarela. Agora, o contexto principal, pandemia. A pandemia, irmãos, podemos dizer que é a distribuição de uma doença a nível mundial. Estamos vivendo aí o Covid-19, o coronavírus, que estamos aí realmente muito preocupados. Agora, sim, nós iremos entrar no contexto histórico. E você vai deparar com uma cortina, o túnel do tempo. Vamos rapidamente aqui viajar em alguns detalhes que realmente foram detalhes que trouxeram calamidades, tristeza e muita morte em vários países. Em 1333 a 1351 surgiu o quê? A peste negra. Irmãos, 50 milhões de mortos. Ela atingiu muita região ali da Europa no século XIV. E ela começou a ser combatida quando surgiu aí o melhoramento da higiene e saneamento básico nas cidades. E diminuindo assim a população dos ratos urbanos. Depois de 1817 a 1824 veio a famosa cólera. Nós vimos aí no relato histórico milhares e milhares e milhões de mortos. Teve a sua primeira epidemia global em 1817. E nós vimos que causou aí realmente muitas mortes. Irmãos, e a tuberculose? 1850 a 1950, 1 bilhão de mortos. Na história, essa doença foi encontrada
há mais de 3.000 anos em alguns esqueletos. E aqui o Brasil, a gente sabe que até hoje é algo que sempre surge algum caso ou outro da tuberculose. Vamos à frente no nosso túnel do tempo. A varíola, 1896 a 1980. 300 milhões de mortos. E tem dados históricos que até o faraó, o Ramsés II e a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV na França tiveram também essa temida doença. Gripe espanhola, 1918 a 1919, 20 milhões de mortos. Aí vem na Europa, no Oriental e na Rússia, em 1918, durante o período da Primeira Guerra Mundial, o tifo é um tipo de doença causada por uma bactéria, realmente causou 3 milhões de mortes. Aí, finalizando, nós vimos febre amarela, 30 mil mortos, sarampo, 6 milhões. Em 1963 começou a surgir a vacina, nós vimos que hoje já foi erradicado esse problema. A malária também, 1980. Agora, irmãos, eu não vim aqui trazer dados de epidemias, dados de milhares e milhares de mortes. Eu vim aqui trazer realmente uma mensagem de esperança. Por isso o tema é uma pergunta: é o pecado uma pandemia? Vocês estão aí contemplando a tela do vírus, coronavírus. Nós vimos que hoje, atualmente, 150 mil mortos em todo o mundo. Nós vimos que 34.575 mortes apenas nos Estados Unidos. Nós vimos que o nosso país está no ranking de 11ª cidade, no que se diz a respeito da quantidade de mortes. E qual tem sido, querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, amada igreja que está espalhada em diversos pontos conectados para adorar e bendizer o nosso Criador, qual tem sido a sua preocupação durante essa quarentena? O que você tem feito para se proteger? Às vezes nós estamos usando máscaras, luvas, estamos preocupados em lavar nossas mãos diversas vezes com água e sabão. Usamos também quando saímos o álcool em gel, o álcool 70. E estamos buscando, sim, fazer tudo aquilo que é possível para não sermos contaminados. Agora eu quero mudar a minha pergunta. Nós queremos que essa mensagem seja uma mensagem de reflexão, uma mensagem introspectiva que possa levar você a refletir ao seu estado espiritual, as suas condições de seguidores e seguidoras de Cristo. E a minha pergunta é agora: o que você está fazendo para se proteger com a maior pandemia que já existiu desde a fundação deste mundo? O que você está buscando? Como você está buscando essa proteção contra o pecado? É interessante que uma senhora mãe escritora, conhecida como Ellen White, é uma escritora norte-americana. Ela, aos seus 66 anos de idade, trazendo para a nossa realidade hoje, ela sim faz parte do grupo de risco. Ela, no dia 13 de agosto de 1894, ela escreveu uma carta para um amigo pastor chamado Stephen, e ela foi acometida com o vírus influenza, conhecido como H1N1, gripe suína,
São os mesmos vírus que, no decorrer do tempo, eles sofreram mutações. E sabe o que essa mulher fez? A primeira coisa, ela não deixou de escrever cartas. Essa carta ela é relatada como carta de número 30, datada no dia 13 de agosto de 1894. Ela dizia que estava muito preocupada com os irmãos. Ela sabia que alguns irmãos, ela morava na América do Norte, ela estava preocupada porque alguns irmãos estavam passando fome. Alguns irmãos estavam passando necessidade. E depois, se vocês quiserem, nós podemos também, através do link, colocar ali o texto por inteiro para vocês refletirem na experiência dessa senhora de 66 anos que levantava para escrever cartas de ânimo, cartas onde ali ela tirava tempo para orar e interceder pelas pessoas que, infelizmente, estavam enfraquecidas sua fé. E ela dizia, e ela relata nesse fato verídico, que muitas das vezes a sua garganta, as suas narinas estavam sangrando, mas ela tinha certeza que o seu Salvador iria auxiliá-la passar por aquela pandemia. Ela deixou esse exemplo para nós nessa noite. Por isso eu mudei a pergunta. Eu perguntei, meus queridos irmãos, amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, o que você tem feito para se livrar dessa grandiosa pandemia que é o pecado? Mas como assim, Wander? O pecado? Nós sabemos que a pandemia é uma doença de nível mundial. Nós vimos que muitas delas foram erradicadas através de vacinas e antibióticos. Agora, e o pecado? Quando nós abrimos a palavra de Deus no início, no livro da origem, nós vimos o cuidado que Deus fez a este mundo em Gênesis no capítulo 1. Deus demonstrando o seu infinito amor para com este planeta. Nós vimos que Ele fez o casal perfeito, Adão e Eva. Mas existia o inimigo, Satanás, que queria, irmãos, manchar a obra da criação. E ele induziu Eva a desobedecer a Deus. E aí começou essa pandemia chamada de pecado. E o que é pecado? Como a palavra de Deus pode discernir o que é pecado? Pecado nós podemos compreender através de 1 João, no capítulo 3, no versículo 4, diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a desobediência a Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 a 18, Deuteronômios, capítulo 5, versículo de 1 a 21, também essa lei é citada em Mateus 22, 37 a 40, ali nós podemos compreender Deus levando-nos a compreender o seu infinito amor. E quando nós compreendemos esses princípios da palavra de Deus, aí sim nós vamos saber que o pecado, ele é uma pandemia que desde a sua existência tem tirado muitas vidas de receber a salvação do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Por isso em Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é o quê? O inimigo, ele introduziu neste mundo a morte. Nós sabemos que nossos primeiros pais, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando houve a desobediência, a transgressão dos princípios da salvação, nossos pais, eles foram sentenciados. Eles não mais podiam comer do fruto da vida eterna. Eles foram tirados do jardim do Éden. E nós vimos o primeiro homicídio relatado na palavra de Deus no capítulo 4 de Gênesis, onde
Caim tirou a vida de um jovem temente a Deus chamado de Abel. Os irmãos estão percebendo o quanto o pecado, ele realmente se torna perigoso? Sabe por quê, irmãos? Hoje nós nos encontramos onde cientistas, médicos, pesquisadores estão dia e noite pesquisando o meio da cura contra o coronavírus. Agora, qual é a cura contra o pecado? Nós vamos chegar em uma circunstância na mensagem dessa noite que essa cura já existe. Por isso nós temos que glorificar a Deus, porque essa cura já existe e está disponível para todos nessa noite. Mas antes eu quero trazer mais um relato histórico. Nós vimos que Noé, um grande patriarca, ele pregou, irmãos, durante 120 anos, está relatado em Gênesis no capítulo 8, que viria um dilúvio, iria cair um dilúvio nessa terra. Nós vimos artigos científicos comprovando que isso aconteceu. Existe uma base, se você pesquisar nos sites de pesquisa, você vai ver que existe uma base para isso. Mas a palavra de Deus relata-nos que Ele queria salvar a todos. Mas homens aceitaram serem contaminados com o pecado. E preferiram continuar sendo desobedientes. E quando os animais, nós vimos no relato da Bíblia, os animais, casal a casal, e entrando para aquele grande barco, muitos zombaram, muitos riam e diziam que Noé estava fora, eles estavam loucos, ele estava assim fora do seu normal. Mas quando o Senhor Jesus fechou a porta da arca, ninguém mais pôde abrir. E veio o dilúvio. O dilúvio foi durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia não relata quantos milhões de pessoas existiam naquela época, mas somente 8 pessoas, irmãos, foram salvas. Sabe por quê? Porque elas aceitaram o antídoto contra o pecado. Elas resolveram ser obedientes a Deus e o Senhor Jesus as protegeu. O Senhor Jesus, irmãos, Ele não quer que nenhuma pessoa venha perecer sem a salvação. Por isso, Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras foram salvos. E você? Aonde você se enquadra nessa história? Nós sabemos que há quase 2024 anos atrás, um Deus compadeceu de você. Um Deus compadeceu de mim. Um Deus olhou para cada um de nós individualmente e pediu para que viesse aqui a este mundo trazer o antídoto contra a morte. Nós lemos que o salário do pecado é a morte, mas o versículo continua dizendo assim, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, queridos irmãos. Em João 3,16, o cumprimento da vontade de Deus está relatado porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, olha a palavra, não pereça, mas tenha vida eterna. O único vírus, podemos dizer assim, nessa linguagem que estamos vivendo hoje, que pode te tirar a vida eterna, é o pecado. Se você dormir no pó da terra, se você morrer fazendo a vontade de Deus, você será ressuscitado.
Existe essa promessa em várias passagens da Escritura Sagrada. Porque o pecado ele não pode tirar a eternidade do coração de uma alma. Só se você rejeitar o sacrifício do Filho de Deus. Por isso, em Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido por quê? Pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Aqui está a cura. A equipe de louvor, os representantes, esses adoradores que hoje representam todo esse povo espalhado na terra como adoradores, eles cantaram o hino: me cura, Senhor. Me cura, Senhor. É uma oração. Por isso que Isaías, no capítulo 53, fala do maior sacrifício dado pela humanidade, onde um Deus Filho veio aqui, se revestiu da humanidade, passou todo o castigo que estava destinado a nós, queridos amigos, para dar-nos o quê? Aqui diz, para sarar-nos dessas pisaduras que é o pecado. Eu quero fazer menção em um livro. Esse livro foi escrito em 1977, na página 172. O nome desse livro quer dizer Maranata, ou seja, ora vem o Senhor Jesus. Diz assim: nas últimas cenas da história terrestre, grazará, ou seja, aumentará, difundirá a guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Dia após dia, a gente tem visto isso aí nas reportagens. As geleiras cada vez mais derretendo. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e pelas inundações. Mas preste muita atenção nesse detalhe. Deveríamos estar nos preparados para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Qual é a certeza que você tem, querido amigo que está nos assistindo neste momento? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em quem? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa é a certeza das mansões. Cristo preparou um lugar especial para cada um de nós. E ele continua dizendo assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, que vou preparar um lugar. E eu vou e voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também, irmãos. Nós estamos vivendo tempo difícil. Dia após dia, nós seremos surpreendidos com algo que irá realmente abalar a estrutura da humanidade. Mas a nossa fé não pode ser abalada. A gente viu o milagre de uma senhorinha de 95 anos que foi curada contra o coronavírus. E a gente vê que em algumas reportagens foram perguntados o que motivou ela lutar pela vida, com 95 anos de idade. E ela, assim, não soube explicar claramente, mas ela disse algumas palavrinhas dizendo assim: a vaidade, ou seja, a vontade de viver. Ela exemplificou a vontade de viver com a vaidade. Um senhor também norte-americano foi curado. E uma reportagem, ele brincando com um dos seus netinhos, eles fazendo alguma mímica, como se estivesse dançando, e as suas filhas dando um relato ali, o porquê
que ele conseguiu vencer, ser curado, nada mais, nada menos, ele relatou que a vontade de viver. Irmãos, Deus, ele opera de forma fenomenal na vida do ser humano. A vontade dessas pessoas de viverem juntamente com uma fé a qual elas professam, eu tenho certeza que elas creem de uma forma delas em um Deus, levou essas pessoas realmente serem curadas. Agora, amada igreja, querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele quer te curar neste momento, nessa noite. Ele quer ouvir você realmente entregando a sua vida nas mãos dEle. Irmãos, às vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, se teremos o alimento, se a nossa vida profissional ou financeira novamente vai estabilizar. E esquecemos do fundamental, queridos amigos e irmãos, de entregarmos o nosso coração ao Senhor. De manhã, fazemos a nossa meditação com a nossa família e agradecer porque estamos com vida. À noite, novamente. Hoje podemos dizer que estamos tendo um tempo onde as famílias estão reunidas, onde ali o altar da família, onde podemos meditar na palavra de Deus, reunido com a família, pode sim ser realizado esses momentos devocionais, porque a correria do dia a dia, por um espaço de tempo, ela está o quê? Ela está vivendo essa quarentena. Então, um apelo a vocês, entregue a sua vida ao Senhor. Nós estamos chegando no final dessa mensagem, onde diz assim: foi para nos remir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Tornou-se um varão de dores, para que pudéssemos tornar-nos participantes das alegrias eternas. Deus permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e de verdade, viesse de um mundo de indescritível glória para outro mareado e corrupto pelo pecado e obscurecido pela sombra da morte e da maldição. Mas ele veio por você. Consentiu em que ele deixasse seu amoroso seio e a adoração dos anjos para sofrer a ignomia, a injúria, a humilhação, o ódio e a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Querido amigo, o Senhor Jesus está estendendo as suas mãos para você. Ele quer te curar dessa pandemia chamada pecado. Diariamente o pecado, ele tem ceifado milhões e milhões de vidas. Através do homicídio, acidentes no trânsito, alcoolismo, acidente vascular cerebral, e dentre outros que, se nós fôssemos falar que é estatística, realmente nós iríamos entender que o pecado, ele é a maior pandemia que existe neste mundo. Mas ele foi erradicado a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Quando ele morreu na cruz do Calvário com as mãos estendidas, é para que você pudesse compreender através dessa imagem, está as marcas dos cravos na mão do Senhor Jesus. E ele estendeu as mãos para que você agora, neste momento, viesse esvaziar das coisas deste mundo e entregar a sua vida nas mãos do único que pode te curar,
o único que pode te libertar, o único que pode livrar você das aflições dessa vida. E esse é o meu desejo e também a minha oração para todos que até esse presente momento está aqui ouvindo essa palavra. Que Deus abençoe vocês.